Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Palmeiras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Verdão. Agora vamos ao que interessa. O que aconteceu recentemente escancara o quanto o Palmeiras tem se tornado uma verdadeira potência, não só dentro de campo, mas principalmente fora dele, no campo financeiro e estratégico. Estamos falando de um episódio que envolve diretamente um dos maiores clubes do país, o Grêmio, que sonhava em contratar uma das maiores promessas do futebol brasileiro, mas viu o Verdão agir rápido, eficiente e certeiro, garantindo não apenas o talento de Estevão, mas também uma bolada histórica que mudou o patamar das negociações no futebol nacional. O nome de Estevão, conhecido desde cedo como Messinho, já despertava paixões e interesse de gigantes do futebol brasileiro. Cruzeiro, clube onde o menino surgiu, sabia que tinha nas mãos um ativo raro, daqueles que podem alterar rumos financeiros e esportivos de qualquer agremiação. Flamengo, Atlético MG e principalmente o Grêmio tentaram avançar, mas nenhum deles teve a força e a ousadia que o Palmeiras demonstrou quando colocou sobre a mesa um projeto sólido e cifras capazes de atrair não apenas o jogador, mas também sua família e seus representantes. Em 2021, enquanto outros clubes ainda calculavam riscos e custos, o Palmeiras simplesmente foi direto ao ponto. Com o respaldo financeiro da presidente Leila Pereira e um planejamento claro de futuro, o clube ofereceu a Estevão o que ninguém mais tinha: estrutura de ponta na academia de futebol, visibilidade imediata em competições de alto nível e um ambiente de desenvolvimento ideal para que a joia pudesse florescer. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de um projeto esportivo que convenceu o jovem e sua família. O Grêmio, por sua vez, ficou pelo caminho. A equipe gaúcha, que tinha interesse declarado, esbarrou nas altas cifras e não conseguiu acompanhar o ritmo palmeirense. O Cruzeiro, ciente da preciosidade que possuía, não abriria mão por valores modestos. E foi justamente aí que o Palmeiras se impôs, mostrando uma capacidade de investimento que assustou rivais e deixou claro que a política de valorização da base seria, além de esportivamente benéfica, financeiramente lucrativa no futuro. Estevão chegou, vestiu a camisa alviverde e rapidamente demonstrou que todo o esforço valeria a pena. Lapidado com cuidado pelo técnico Abel Ferreira, que soube dosar os minutos em campo, o jovem encantou a torcida e ganhou espaço no cenário internacional, com atuações marcantes em Libertadores e Campeonato Brasileiro. O garoto era visto como a próxima grande exportação do futebol brasileiro, e não demorou para que clubes europeus se aproximassem com propostas milionárias. O ponto alto dessa história veio em 2024, quando o Palmeiras fechou a venda de Estevão ao Chelsea por 61,5 milhões de euros, o equivalente a 356,7 milhões de reais na cotação da época. Foram 45 milhões fixos e mais 16,5 milhões em metas, números que transformaram a negociação na maior venda da história do futebol brasileiro. Uma transação que não apenas reforçou os cofres alviverdes, mas também expôs como o clube conseguiu virar o jogo em relação a seus concorrentes diretos no país. Essa cifra assombrosa representa muito mais do que dinheiro. É a prova de que o Palmeiras soube trabalhar desde o início, investindo no jogador certo no momento certo e oferecendo a ele todas as condições para se transformar em protagonista. A cada gol, a cada drible, a cada atuação destacada com a camisa do Verdão, a valorização de Estevão disparava. E quando a negociação foi fechada, a sensação era de que o clube havia feito um dos negócios mais brilhantes da sua história. O que chama a atenção é justamente o contraste com o Grêmio. Se em determinado momento os gaúchos tivessem conseguido levar a joia para Porto Alegre, a história poderia ser completamente diferente. Seriam eles a negociar com gigantes da Europa e a embolsar essa bolada histórica. Mas como não tiveram o mesmo fôlego, acabaram observando de longe o Palmeiras se consolidar cada vez mais como referência em gestão esportiva e financeira no Brasil. E aqui está o ponto que mais repercute nos bastidores. O Palmeiras não apenas conquistou um talento raro, mas também impediu que um rival direto como o Grêmio pudesse usufruir dos frutos dessa contratação. Em outras palavras, o Verdão não apenas ganhou, ele evitou que outro clube ganhasse.
E quando falamos em 356,7 milhões de reais, estamos falando de valores capazes de transformar o orçamento de qualquer equipe brasileira, seja em reforços, infraestrutura ou até mesmo no equilíbrio de dívidas. Leila Pereira, presidente alviverde, fez questão de ressaltar em diversas entrevistas que o Palmeiras não apenas gasta, mas investe. E esse caso é o exemplo perfeito. Ao colocar recursos em Estevão lá atrás, o clube assumiu riscos mais calculados. O retorno, no entanto, veio de forma gigantesca, superando expectativas e colocando o Palmeiras em uma posição ainda mais privilegiada no cenário nacional e internacional. Abel Ferreira também teve papel fundamental nessa trajetória. O treinador português mostrou mais uma vez sua sensibilidade para lidar com jovens talentos, dando tempo de maturação e confiança no momento certo. Sem pressa, sem exageros, mas também sem medo de lançar a joia em jogos decisivos. Essa gestão de elenco é um dos pilares do sucesso do Palmeiras. E Estevão é apenas mais um exemplo dentro de uma lista que já conta com Endrick, Gabriel Menino, Patrick de Paula e tantos outros. A comparação com o Grêmio também reforça como o planejamento a longo prazo é decisivo. Enquanto os gaúchos, ao longo dos últimos anos, têm lutado contra dívidas, perda de protagonismo em competições nacionais e dificuldades para segurar seus principais jogadores, o Palmeiras seguiu uma rota completamente diferente. Com organização administrativa, clareza de objetivos e investimentos pontuais, o clube paulista construiu uma base sólida que lhe permite não apenas conquistar títulos em campo, mas também se manter estável financeiramente, algo raro em um futebol brasileiro tão marcado por oscilações. O Grêmio, que em determinados momentos brilhou com conquistas importantes, como a Libertadores de 2017, não conseguiu sustentar o mesmo nível competitivo quando a base financeira começou a se desgastar. A falta de equilíbrio entre gastos e receitas minou a capacidade de investimento do clube, que passou a recorrer a soluções emergenciais para manter-se competitivo. Já o Palmeiras, sob a liderança de Leila Pereira, e com um modelo de gestão que se consolidou após a reestruturação iniciada ainda na era Paulo Nobre, transformou-se em exemplo de que austeridade, visão e ousadia podem caminhar juntas em busca de um futuro sustentável. É justamente nesse contraste que se nota a grande diferença. O Palmeiras soube pensar no amanhã enquanto vivia o hoje. A cada título conquistado, o Verdão não se perdeu em gastos descontrolados ou contratações por impulso, mas manteve a convicção de investir na base, estruturar o elenco e garantir retorno esportivo e financeiro. Essa disciplina administrativa fez com que o clube se tornasse modelo a ser estudado, enquanto o Grêmio infelizmente se tornou caso de alerta para outros que desejam se manter no topo, mas não conseguem planejar além da próxima temporada. É inevitável também pensar no impacto dessa venda em futuras negociações. O mercado internacional agora olha para o Palmeiras com ainda mais atenção. Se antes os clubes europeus já sabiam que a academia de futebol era celeiro de craques, agora tem certeza de que investir em jogadores revelados no Verdão é apostar em qualidade garantida. E isso abre caminho para que outros talentos da base tenham cada vez mais visibilidade e valorização. Não à toa, outros jovens já começam a ser monitorados por gigantes europeus. O ciclo se repete. Palmeiras forma, lapida, dá espaço, valoriza e negocia por cifras estratosféricas. Tudo isso fortalece a marca do clube e cria um círculo virtuoso de sucesso esportivo e financeiro. O Grêmio, ao contrário, vê esse filme de fora, lamentando não ter tido condições de acompanhar o investimento inicial. O caso de Estevão também serve como lição para os rivais nacionais. Quem quiser competir com o Palmeiras precisará entender que não basta apenas observar o talento. É necessário ter um projeto sólido, coragem para investir e competência para oferecer ao atleta as melhores condições de desenvolvimento. O Verdão provou que não há espaço para hesitação quando se trata de oportunidades únicas no mercado. E no fim das contas, o que fica é a sensação de que o Palmeiras não apenas fez a maior venda da história do futebol brasileiro, mas também deixou claro que está em outro patamar de gestão. A torcida, que sempre acreditou no potencial do garoto, agora colhe o orgulho de ver mais um talento formado no clube brilhar no futebol europeu, enquanto o caixa do Verdão segue robusto para novos investimentos e conquistas.
Resta agora a grande pergunta. O que os torcedores pensam sobre essa vitória dupla do Palmeiras, que além de revelar e negociar Estevão por cifras recordes, ainda impediu que o Grêmio faturasse essa fortuna histórica? Será que o Verdão já pode ser considerado o maior exemplo de gestão de base do futebol brasileiro? Queremos saber sua opinião nos comentários.